E aí, gente, beleza? Eu sou a Cíntia, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E, primeiramente, longa vida ao rock and roll. No dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock, pelo menos aqui no Brasil. E eu não poderia deixar passar em branco essa data tão importante. Então eu preparei para vocês uma lista com 10 músicas inspiradas na literatura. Os meus critérios foram: primeiro, músicas que não costumam aparecer em listas como essa. Então, apesar de eu gostar muito de músicas como Pet Sematary, que é dos Ramones e inspirada no livro O Cemitério do Stephen King, ou Wuthering Heights, da Kate Bush, que também é tocada pelo Angra, eu não coloquei essas músicas na lista porque elas costumam ser bem recorrentes em outras como essa. Então, esse é um dos critérios. O segundo critério é que eu escolhi apenas músicas que eu realmente gosto bastante. Então, vamos lá. A primeira música é The Ghost of Tom Joad, do Bruce Springsteen. Essa música, como diz o título, ela é inspirada no personagem principal de As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, ele tá no top 5 de livros que eu mais amo nessa vida, e conta a história dessa família de retirantes, né, de imigrantes, que eles saem de Oklahoma em direção à Califórnia. Eles não têm nada, tudo que eles têm está dentro de um caminhão, e eles vão em direção à Califórnia em busca de uma boa vida. E também um tanto quanto iludidos por propagandas que não correspondiam exatamente à verdade. O Tom Joad, da música do Springsteen, é o personagem principal, e ele é um cara que no começo da história ele foi preso por um assassinato de um outro cara. Ele estava brigando com esse cara, ele acabou esfaqueando ele, então ele foi preso. Ele é solto por conta da superlotação da cadeia, e quando ele chega na fazenda da família, a família dele não está lá. Então ele vai atrás, encontra a família e eles vão em direção à Califórnia. O Tom Joad ele se torna bastante ciente do problema dos migrantes e de problemas de pessoas como ele, como a família dele. Então aqui nesse livro ele vai seguir um determinado caminho. O engraçado sobre a música do Springsteen é que depois de alguns anos ele reconheceu que ele escreveu a música sem ler o livro, e ele só foi ler depois que a música saiu em álbum, né? De qualquer forma, o Bruce Springsteen é perfeito para os livros do John Steinbeck. Eu acho que são dois artistas que se complementam demais. Tanto o Springsteen quanto o Bob Dylan, eles têm toda essa questão do sonho americano que deu errado, sabe? E As Vinhas da Ira é sobre isso também. Então, pra quem gosta, isso aqui é um baita de um livraço. Infelizmente, aqui no Brasil tem umas edições muito feias e bem ruinzinhas, que é da Best Bolso. Então, a minha é em inglês. E eu também tenho umas que eu tenho uma em 2 volumes que eu comprei em sebo. A segunda música é Around the Universe in 80 Days, que é de uma banda canadense de rock progressivo chamado Klaatu. Essa música foi inspirada no livro do Jules Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. O Dee Long escreveu essa música inspirado por esse livro, mas como qualquer banda de rock progressivo, ele deu uma guinada, ele extrapolou um pouco e colocou uma mistureba cósmica muito louca, e o que aconteceu foi uma música em Volta ao Mundo em 80 Dias, não na Terra, no universo. É uma música muito gostosinha, e essa banda, nos anos 70, foi considerado como os Beatles do Canadá. Eu não sei exatamente o que isso significa em termos de Canadá, mas é uma banda bem legal, com músicas ótimas, ótimas letras, e vale bastante a pena. A terceira música dessa lista é Breathing Lightning, do Anthrax. O Scott Ian, do Anthrax, é um cara muito fanático por Stephen King. Então, ele tem uma coleção gigantesca com livros e primeiras edições do Stephen King. O sonho dele é, sei lá, ter um jantar com o cara, e ele vive dizendo, referenciando o mestre em algumas das suas entrevistas, e a maioria dos álbuns do Anthrax tem alguma referência a alguma história do Stephen King. Mas eu gosto bastante dessa música, Breathing Lightning, e a letra dela é do ponto de vista do Roland Descartes, que é o personagem principal de A Torre Negra, né, da saga A Torre Negra, que eu trouxe o meu quadrinho para ostentar um pouco. Esse quadrinho é super esgotado, mas eu tenho aqui uma edição que eu encontrei em sebo, e essa história é maravilhosa, né? A saga do pistoleiro em busca da Torre Negra, que contém o segredo do universo.
e eu não posso realmente falar muito mais sobre isso, senão a gente ficaria aqui um vídeo de 4, 5 horas, mas a música é bem legal. Então é do ponto de vista do Roland e vai falar dessa obsessão que ele tem com a Torre Negra e como ele segue os feixes de luz, né, que são os feixes que levam à Torre Negra, como se fosse um caminho, e como ele segue esse caminho e não há nada que ele possa fazer para sair desse caminho, nada mais importa para ele. É bem legal, coloca bem a obsessão do Roland em questão aqui. A música número 4 é The Catcher in the Rye, do Guns N' Roses. Essa música é inspirada em um apanhador no campo de centeio, e em uma das conversas que o Axl teve em um fórum com os fãs, ele fala que ele quis explorar um pouco a síndrome de Holden Caulfield, que é esse sentimento de tristeza e melancolia que ronda os jovens e que é aparentemente por motivo algum. Então a ideia da música era investigar um pouco aí esses sentimentos. É uma música bem legal, saiu naquele álbum Chinese Democracy, e apesar de ter bastante controvérsia e ter bastante gente que não gosta desse álbum, eu achei bem legal. E a letra também é bem interessante. Vale a pena dar uma olhada. A música número 5 é Just Like Tom Thumb's Blues, do Bob Dylan. Qualquer fã do Bob Dylan sabe que ele vive enchendo as letras de músicas dele de referências literárias. E às vezes essas referências nem são tão evidentes assim. De qualquer forma, nessa música ele faz referência a vários livros, dentre eles o conto Assassinato na Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. E ele também vai falar sobre um livro do Jack Kerouac, A Desolação dos Anjos. E o próprio personagem do título, Tom Thumb, ele é um personagem do folclore inglês que apareceu pela primeira vez em versão impressa em 1621. Eu não poderia passar por essa lista sem falar de um dos artistas mais incríveis que esse mundo já teve, que é o David Bowie. O David Bowie tem várias músicas com referências literárias, né? Ele faz referências a Admirável Mundo Novo, se não me engano, a 1984, a Animal Farm, né? A Fazenda dos Animais. Vários dos álbuns dele, tem alguns álbuns que são inteiramente inspirados em livros. A música que eu vou trazer hoje é do último álbum dele, o Black Star, lançado em 2016, apenas 2 dias antes de sua morte. Esse álbum é muito melancólico, primeiro porque a gente sabe que foi o último álbum lançado por ele, e também é um tanto quanto autobiográfico, né? As músicas e as letras fazem várias referências à morte e à doença. E essa música, Girl Loves Me, é inspirada pelo livro Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Essa música ela tem várias gírias do dialeto Naxat, né, que foi criado pelo Burgess, e também por uma gíria, o Polari, que foi utilizado como símbolo de resistência, né, como forma de resistência na Inglaterra da metade do século XX. É uma música bem estranha, na verdade, a melodia é bem legal, mas a letra é bem esquisita, porque o David Bowie utiliza o Naxat e o Polari, e as duas já excluem um bom público, boa parte do público, né? De qualquer forma, ele disse em uma entrevista que alguns britânicos com certeza iriam saber do que ele estava falando. A próxima música é o Black Blade, do Blue Oyster Cult, e é uma música inspirada pelos livros do Michael Moorcock, que escreveu Eurique de Meuniboné, que é esse bruxo pálido que tem uma espada. E na verdade eu não sei muito bem do que se trata, porque eu gosto da música, mas o livro eu ainda não li. E eu confesso pra vocês que eu perdi um pouco do interesse em fantasia nos últimos anos. Então, eu não sei, eu vou ler ainda, porque eu fiquei intrigada, principalmente por conta dessas capas que são muito bonitas, mas eu não sei se eu tenho tanto interesse em capa e espada e feitiçaria. A história com certeza parece legal, quem sabe um dia. O legal dessa música é que ela é uma parceria do próprio escritor com o guitarrista da banda, o Eric Bloom. As 3 últimas músicas não são abertamente inspiradas, pelo menos eu não encontrei nenhuma entrevista desses artistas falando que tinham se inspirado nesses livros. Mas vocês vão ver que as referências estão bem explícitas. A primeira música é Eye in the Sky, do The Alan Parsons Project. O Alan Parsons é o rei do sigilo quando se trata de dar um certo crédito aos livros em que ele se inspirou para fazer as músicas. Não tô querendo dizer que ele plagiou qualquer coisa, não. Mas as inspirações dele eu acho que
são tão soterradas pela própria visão que ele tem das coisas que ele não considera muito como uma inspiração direta, né? Então, por exemplo, The Eye in the Sky, ele falou numa entrevista que é porque em um determinado dia ele estava num hotel e tinha bastante câmeras em volta do quarto em que ele estava, e no corredor, em todo lugar, e ele ficou pensando sobre esse olho que tudo vê, né? Sobre essa coisa que é quase um ser à parte que está vendo todos os passos de todo mundo. Porém, é inevitável pensar no livro do George Orwell, 1984. Então, eu gosto de pensar que essa música é diretamente inspirada nesse livro. A próxima música é The Invisible Man, do Queen. Também nenhum dos integrantes veio falar abertamente que esse livro é baseado no Homem Invisível, do H.G. Wells, mas a letra ela deixa bem claro que é esse cara que ocupa espaços e que ninguém vê, que está sempre por ali, que ele pode fugir da polícia e coisas desse tipo. Então, pelo título um tanto quanto óbvio, a gente pode pensar que é sim inspirado nesse livro. Apesar do Roger Taylor ter falado que algumas partes da música ele escreveu em uma banheira. Eu não sei porque isso seria relevante. De qualquer forma, no clipe da música tem esse garoto que tá jogando videogame e então os personagens desse videogame, que são os caras da banda, começam a aparecer ali pra ele no quarto. Então, não sei, pode ser sobre esse garoto jogando videogame cercado por esses esquisitos que saíram do computador dele. Pode ser também. E a última música é de novo do Rei do Sigilo, The Alan Parsons Project, que é a música Breakdown, que vai falar sobre algo que está funcionando errado. Pode ser um robô e pode ser um ser humano que não está performando ali em toda a sua capacidade. Também não tem nenhuma menção direta ao Eu Robô, do Isaac Asimov, porém o álbum se chama Eu Robô. E esse livro de contos do Asimov também se chama Eu Robô e tem várias relações aí com tecnologia, com robôs e com mau funcionamento, etc. O The Alan Parsons Project, eles merecem um vídeo só pra eles, porque eles têm álbuns inteiros inspirados na literatura, como é o caso do Edgar Allan Poe. Se não me engano, o primeiro álbum deles é todo sobre a obra do Edgar Allan Poe, e daí é explícito mesmo. Tem músicas com nome de contos, então isso daí realmente é inspirado, né? Eles reconhecem a inspiração e tal. Mas essas duas que eu trouxe hoje, eu não consigo encontrar nenhuma entrevista deles falando sobre, a não ser tergiversando aí o assunto, né, falando de outras possíveis inspirações para elas. De qualquer forma, se vocês conhecem alguma música que foi inspirada no rock and roll, não importa se foi rock progressivo, metal, heavy metal, não interessa, desde que esteja aí sobre esse grande guarda-chuva do rock, coloquem aí nos comentários e vamos continuar conversando. Eu sei que tá faltando muita música, né, eu só coloquei aqui algumas delas, mas quem sabe eu trago aí um próximo vídeo daqui a alguns meses com outras músicas. Esse é um assunto bem legal, que me interessa bastante, que é essa fusão aí de literatura com música. Então, espero que vocês também me deixem saber aí algumas músicas que vocês gostam e que são inspiradas por livros. É isso aí, eu agradeço muito a quem assistiu até aqui e até mais. Tchau, tchau!